Vamos lá, né? Vamos lá mais uma vez, mais um podcast da CPAV. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um CPAVcast, mais um podcast da Comunidade Profética Árvore da Vida. O lugar que o Senhor nos deu para que tivéssemos a oportunidade de falarmos sobre vários assuntos. Tá? E hoje a gente vai falar também sobre um assunto muito legal, um assunto muito especial. Aliás, deixe-me apresentar a pastora Cristiane, professora Cristiane, que também está conosco, pastora, professora, psicopedagoga. O que mais? Mais alguma coisa, pastora Cris? Coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica, seja bem-vinda, tá? Para a gente bater esse papo e a gente falar sobre um tema muito importante, porque diz respeito à formação de uma sociedade equilibrada, uma sociedade bem-sucedida, uma sociedade próspera. E a gente vai falar um pouco sobre isso, identidade e caráter, né? Eu quero partir, pastora Cris, quero partir exatamente desse princípio conceitual do que é identidade e do que é caráter. Tá? Então, assim, vamos entender então que identidade é um conjunto de características que identifica alguém. Isso é identidade. Se a gente olhar o que é caráter, então é um conjunto de traços morais que também definem quem é um indivíduo. A gente pode relacionar uma coisa a outra, identidade e caráter. A identidade, ela cria o caráter depende da identidade. São duas coisas completamente distintas. Seja bem-vinda. Pode falar contra todo mundo aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa, pastora Cris. Para todo mundo que está conosco, né, a nossa audiência, podem colocar ideias, sugestões, podem colocar também seus pontos de vista, suas experiências, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Então esse é um canal aberto para a gente poder bater um papo bem espontâneo, bem aberto. Traga perguntas para a pastora Cris, de repente até na experiência de vida dela, na sua expertise de vida profissional, por exemplo, ela tem alguma coisa para compartilhar e que seja bem importante, bem produtiva para todos nós, tá bom? Então é isso aí, pastora Cris. Uma coisa depende da outra, outra depende da uma. São duas coisas que andam paralelamente. Fala um pouco sobre isso aí. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E caráter e identidade. Identidade e caráter são coisas distintas, mas são coisas que andam também paralelas, né? Porque quando a gente fala de identidade, a gente fala de quem sou eu. E quando a gente fala de caráter, a gente fala desse caráter que forma esse sujeito, como sou eu. Né? Então, a identidade, como o senhor falou, um conjunto de características que formam o ser humano, o sujeito, o indivíduo. E quando a gente fala de caráter, a gente fala de como esse sujeito ele se relaciona com seus pares, ele interage na sociedade, quem é ele, como é ele, quais são as suas ações, quem é esse sujeito que hoje está na sociedade, qual é o caráter dele. E esse caráter ele é formado desde a primeira infância. Né? O sujeito ele nasce com personalidade, mas esse caráter ele é formado ao longo de toda a vida. A psicologia fala que o caráter é formado até 7 anos de idade, mas eu costumo dizer que o caráter é formado por toda a vida. Principalmente nós que conhecemos a Cristo, nós sabemos que o nosso caráter, né, a gente precisa ter esse caráter de Cristo, e esse caráter ele vai sendo moldado com as nossas experiências, nossas vivências, a busca de uma vida de santidade, de intimidade. Então, isso também vai formando o nosso caráter. Então, não contradizendo e não dizendo que a psicologia não está certa, né? Porque essa idade de formação da criança até os 7 anos, quando esse caráter está sendo moldado, mas falando também de uma base de fé que a gente sabe que a Bíblia nos ensina que a gente precisa ser moldado todo o tempo, né? Então, a gente pode tratar isso como duas coisas distintas, porque assim, se nós temos um caráter que é passível de modificações ao longo do tempo, o caráter muda a identidade. Dá para trabalhar essas duas coisas assim? De formas distintas? Distintamente, ou uma coisa complementa a outra? Qual a sua leitura sobre isso? Eu creio que a gente pode trabalhar de forma distinta, mas a gente também pode trabalhar de forma que uma coisa complementa a outra. Se a gente pensar em identidade como personalidade, né? Essa característica do sujeito, então eu tenho uma personalidade mais maleável, mais dura, mas o meu caráter vai mudando essa personalidade.
né? O meu caráter que está sendo formado dia após dia, com base nas minhas experiências, nas minhas vivências, esse caráter pode ser modificado, sim, e ele vai modificando um pouco do quem sou eu. Então, eu acho que é meio aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu não vou morrer assim. Porque eu nasci assim, quem sou eu? Mas eu não vou morrer assim porque eu permito que esse caráter seja modificado com as minhas vivências, com as minhas frustrações, com as minhas perdas, com as minhas alegrias, com as motivações, com o convívio com a família, o convívio na igreja, o convívio na sociedade, uma consciência política. Isso vai dizendo também de que caráter é esse que está sendo formado e quem é esse sujeito. Tá. Na sua experiência de vida profissional, você já lidou com pessoas numa condição mais vulnerável do ponto de vista da formação, da educação, pessoas que têm maior contato, né, de repente com um nicho social desfavorável. Sim. Aí a minha pergunta é, para essas pessoas, a gente entende que há um desvio de identidade, há um desvio de caráter. O que é possível ser mudado assim? Quando alguém que pende para a criminalidade, vamos imaginar dessa forma, tá? Deixa eu trazer de forma mais clara. Então, alguém que pende para a criminalidade porque tem uma convivência com essa realidade. É alguém que foi atingido na sua identidade, alguém que foi atingida, uma pessoa que foi atingida no seu caráter? Eu acho que ela é atingida no seu caráter. Tem uma história, e eu gosto muito de histórias, de dois irmãos. E os dois irmãos, eles cresceram dentro de um lar. E esse pai era um pai que não tinha uma boa índole, um bom caráter, e ele é preso. E esses dois irmãos se separam ao longo da vida. Então, um se torna um advogado renomado e o outro se torna um presidiário. E quando perguntam para o presidiário por que ele se tornou um presidiário, ele disse que porque o exemplo que ele teve, a formação de caráter do pai dele, não deixou outra escolha. E aí perguntam para o advogado por que ele se tornou um advogado bem renomado. E o que ele achava que tinha acontecido com o irmão dele. Ele diz assim: eu tenho certeza que meu irmão é um advogado tão renomado quanto eu, porque com o exemplo que nós tivemos, com a formação de caráter que nós tivemos, com certeza ele escolheu o mesmo caminho que eu. Então, esse sujeito que nasceu com uma identidade, né, com um conjunto de características dentro daquela família, moralmente, ao longo de sua caminhada, de sua trajetória, ele escolhe um caminho diferente, uma trajetória diferente, uma vida diferente, que, segundo o irmão dele, não justificava, né? Ele não teve um bom exemplo, uma boa formação de caráter, se assim a gente denominar. Então, essa formação de caráter justificava ele ter se tornado também um presidiário. Uhum. Tá. Se a gente trouxer isso para a realidade do evangelho, igreja, a gente fala muito sobre identidade, sobre redescobrir a nossa identidade enquanto origem em Deus. Quando a gente olha sob esse ponto de vista, a identidade desse homem dentro do cenário criacionista de Deus, da construção de Deus, não permitiria a esse homem uma mudança de caráter? Sim, porque quando a gente entende quem a gente é em Deus, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, certamente. Por isso que eu venho e digo que a psicologia fala que essa formação é até 7 anos. Mas quando o ser humano entende quem ele é em Deus e ele permite que o Senhor trabalhe na vida dele, esse caráter vai sendo modificado até o último instante da vida dele. A exemplo disso, a gente tem o ladrão da cruz, né? O ex-ladrão da cruz, não é? Qual era a identidade desse homem? Se perguntasse quem era aquele homem, um ladrão. E como era o seu caráter? Era ilibado? Era moralmente? Não, moralmente ele era um sujeito que tirava aquilo que pertencia aos outros. Então a sua moral não era uma moral ilibada, mas era uma moral que na verdade dava margem à condenação. Mas na cruz do Calvário ele redescobre a sua identidade em Cristo. E ele, na verdade, tem um prêmio, né? Que é a salvação. Então, assim, dentro desse contexto, a identidade está construindo um caráter. Sim. Dentro dessa dentro leitura, desse né? viés, sim. Dentro Tá. desse viés, E sim. aí é a questão, assim, porque se a gente entende que a identidade, ela define um caráter, eu estou buscando entender uma forma de perceber como seria possível alguém ter um desvio de conduta, de postura, de práticas, enfim, de caráter efetivamente, mesmo estando no evangelho. Então, para ver se a gente associa uma coisa a outra, ela
pode ou ela sempre vai interferir na construção do caráter, ou nem sempre isso vai acontecer. É exatamente para a gente entender esse aspecto. Alguém pode ter identidade, por exemplo, vamos lá, se a gente imaginar, você deve conhecer pessoas que são assim, elas dizem, eu sou uma pessoa cristã, eu levo a sério a palavra de Deus e tal, e às vezes a pessoa, ela incorre numa prática equivocada, faz alguma coisa que não devia, né? Num português bom, alto e claro, é alguém que pratica o pecado. Então, Sim. essa pessoa teve um desvio de identidade ou ela teve um desvio de caráter mesmo, tratando da questão de caráter, não tô nem entrando no mérito da questão espiritual, tá? Sim. Falando da questão de caráter, porque o que acontece? Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, nós aprendemos sobre valores morais também, né? Então, essa construção de caráter vai pelo viés espiritual, mas a construção de pilares de uma vertente que é moralmente aceitável, correta, né? Então, quando alguém é crente, dá glória a Deus, aleluia e tudo mais, mas vai lá na frente, comete algum equívoco, a falha aí está na identidade ou está no caráter? A falha está no caráter. A gente está falando de moral, né? E quando a gente fala de moral, e aí o senhor trouxe essa questão mesmo, esse sujeito que dá glória a Deus, que dá aleluia, que se intitula cristão, então esse caráter dele precisa condizer com essa identidade. Com aquilo que eu digo que eu sou, meu caráter precisa condizer. E aí vem os desvios, né? Porque, infelizmente, o cair é do homem. E quando esse homem cai, existe uma falha, assim, uma falha moral de caráter. E, infelizmente, a gente encontra isso também no povo de Cristo, nos cristãos. E aí, assim, eu tenho algumas experiências, principalmente quando a gente trabalha numa escola que não é confessional, né? Então, a gente vê muito isso. Esse sujeito que está sendo formado, e hoje eu trabalho com crianças de 6 a 12 anos. É diferente de trabalhar com adolescentes que já têm um nível de formação e de maturidade. E a gente vê muito reflexo de quem é essa família nessa criança. Existem suas exceções, claro, para toda regra tem sua exceção, mas a gente vê muito isso na criança. Como é que esse caráter está sendo formado? Como é que a identidade desse sujeito está sendo firmada e consolidada? Porque uma coisa não está dissociada da outra quando a gente fala de educação, né? Então, por exemplo, hoje eu estava com uma criança de 6 anos e eu tinha atendido a mãe dele ontem. E hoje eu conversava com ele para entender por que ele não consegue ficar na sala. Então, se a gente pensar no caráter dessa criança de 6 anos, que ainda está em formação, uma criança de 2º ano, o que a mãe me dizia ontem não é o que ele me dizia hoje. Então, ontem ela me dizia coisas para respaldar a sua irresponsabilidade. Hoje ele me dizia, não é bem assim. Não é assim que ela faz. Em momento nenhum ele participou da conversa, mas vamos supor que essa criança ontem tivesse participado da conversa. E hoje ele estivesse sozinho comigo. O caráter dessa criança que estava sendo formado era de um homem mentiroso. E isso, consequentemente, afetaria sua identidade. Porque essa construção desse sujeito, com o exemplo que ele teria ontem, hoje seria um sujeito que estaria induzido a mentir. Por quê? Porque ele teve um exemplo e um referencial que é de sua mãe, que é um exemplo, que é um referencial muito forte. Então, quando a gente trabalha com crianças, a gente vê muito esse reflexo. E quando a gente fala de crianças cristãs dentro das escolas, mesmo não sendo confessional, a gente também vê essa interferência muito forte. Então, esse desvio de caráter, esse desvio de conduta. E isso nos chama muita atenção, porque se eu digo que eu sou cristão, meu caráter precisa reafirmar isso que eu digo que eu sou. Se eu digo quem eu sou em Cristo, eu preciso reafirmar esse Cristo que muda meu caráter dia após dia. E que muda meu caráter para que o nome dele seja glorificado em qualquer instância, em qualquer situação. Não justifica, por exemplo, aquele filme, né, Corajosos, que o cara, ele é induzido a suprimir. Quando ele é induzido a suprimir, ele diz que não, porque o caráter dele, a moral dele e a sua identidade diz que ele era um cristão de verdade. Então, independente de quem estava pedindo para que aquele material fosse suprimido e para se prestar conta de algo que não era lícito, ele preferiu seguir aquilo que a Bíblia diz, né? Um caráter reto, ilibado, um homem segundo o coração de Deus. Então, isso fala muito da identidade. Quem é aquele sujeito? Qual é a identidade dele? A identidade de um sujeito que verdadeiramente é cristão. E o seu caráter reafirma isso, porque ele não negociou os princípios do Evangelho.
Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, a exemplo do que diz a Bíblia, Ananias e Safira. Sim. Ananias e Safira viviam dentro de um mesmo conceito de evangelho, não é? A doutrina dos apóstolos. E naquela oportunidade há um consenso em que as pessoas elas compartilhavam aquilo que elas tinham. Então elas vendiam para o bem comum. Ananias e Safira não fizeram isso. Desvio de caráter? Ou alguém que não conseguiu compreender a sua identidade andando no evangelho e aprendendo dos ensinos de Jesus Cristo, né? Estendidos sobre a igreja primitiva, e eles não entenderam exatamente o que era o nascer de novo. Aí eu me lembro lá de Nicodemos, quando ele fala do nascer de novo. O Jesus falando do nascer de novo. Mas esse nascer de novo na vida de Ananias e Safira faltou então para que eles pudessem entender o que era uma identidade realmente firmada, estabelecida no evangelho. Ou foi uma questão de caráter mesmo? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, eles não sabiam que eles eram em Cristo. Ninguém pediu a eles para vender as propriedades e entregar. Ninguém pediu. Então eles resolvem vender e depois eles resolvem mentir. Então vamos entregar só uma parte. Eu vou dizer que a gente só tem isso e você também vai lá e reafirma isso. Né? Então aí na verdade são dois mentirosos e dois defraudadores, né? Porque estavam defraudando na verdade algo que ninguém nem pediu a eles para entregar. Então ele vem e mente, ela vem e mente em seguida. Então, primeiro que eles não sabem que eles são em Deus. Porque se eles soubessem quem eles eram em Deus, eles entenderiam que eles não precisavam de nada disso. O Senhor não precisava de nada daquilo, né? E aí a gente traz esse tempo da igreja primitiva que todo mundo compartilhava de tudo. Mas compartilhava voluntariamente. Ninguém nunca foi obrigado a compartilhar do que tinha. Primeiro, eles não entenderam quem eles eram em Cristo. E depois, aí vem sim uma falha de caráter. Porque a mentira fala muito de quem é esse sujeito, como é que ele se comporta. E dificilmente alguém que mente, né? Se a gente pegar Ananias e Safira como exemplo, dificilmente alguém que mente, depois a gente passa a voltar a confiar. Por mais que a gente queira, né, voltar a confiar, a gente sempre fica com o pezinho atrás. Então, esse sujeito que tem esse desvio de caráter em ser mentiroso, porque a identidade dele não é de mentiroso, mas eu creio que tem essa formação de caráter que transforma um sujeito que deveria viver uma vida respaldada no evangelho, né, e a verdade vem nos liberta, e passa a ser um sujeito mentiroso. E eles escolheram mentir. E tiveram uma pena. Eu vou trazer extremamente aqui duas colocações dura, assim, né? que vão colocar lenha na fogueira, tá? Vamos lá. Silvia diz assim, ó: caráter corrompido pelo pecado. Pecado corrompe caráter ou pecado corrompe identidade? Isso é um ponto, tá? Aliás, vamos logo nele, depois aí eu faço a outra aqui, porque também tem uma outra colocação bem interessante, que até eu fiquei curioso, eu vou até provocar a pessoa para que mande um pouco mais a Fernanda, exatamente. Isso. Então assim, vou até aproveitar e falar para Fernanda para que ela entre mais detalhes, né? Acrescente um pouco mais. Ela fala assim: nós não temos identidade, temos identidades. Fernanda, coloca mais, fala um pouco mais a respeito, né? Incrementa um pouco mais, traz essa visão, mas para a gente poder exatamente debater um pouco mais a respeito, tá bom? Então vamos esperar ela mandar, né? Isso, quando eu vi aqui, eu não sei se depois ela vai complementar, e até pra gente entender, eu não sei se ela fala da identidade moral, de uma identidade ética, uma identidade emocional, eu não sei se ela fala por esse viés, até pela formação dela em psicologia. E com relação aqui a Silvia, quando ela coloca o caráter corrompido pelo pecado, eu acho que o pecado corrompe as duas coisas. Se ele corrompe o nosso caráter, ele corrompe a nossa identidade, porque eu não consigo ver uma coisa dissociada da outra. Se o caráter diz como eu sou, a identidade diz quem eu sou. E quem eu sou não está dissociado de como eu sou. Mas uma coisa reforça a outra. Eu sou e como eu sou reforça aquilo que eu sou. Assim, a gente vive situações, e principalmente quando a gente se posiciona. E eu me lembro muito de Daniel. Né? O Senhor sempre me traz muito forte, acho que pelas minhas vivências, minhas experiências, a figura de Daniel. Como esse homem que não se corrompeu. E quando ele não permite que o caráter dele se corrompa no meio de tudo aquilo, ele só reafirma a identidade dele como um homem e um servo de Deus. Então, as pessoas poderiam até querer apontar as falhas de Daniel, que com certeza, como todos os demais homens da Bíblia, fora Jesus, tinha suas falhas e seus pecados. Mas quando se fala do caráter desse homem, ilibado,
um caráter idôneo, um caráter digno, um caráter de um homem de Deus que só reforçava a identidade de um homem que foi tirado de Jerusalém e passou todo aquele tempo na Babilônia e nunca se corrompeu. Que exemplo, hein? Nunca se corrompeu. Então, hoje de manhã, mais uma vez eu meditava e eu dizia assim, Senhor, como é que é possível não se corromper? A Bíblia não fala, não é? E também não adoecer. Porque às vezes, estando em meio a tantas pessoas com formas de agir diferente, com caráter sendo moldado pelas suas experiências, pelas histórias de vida e pelas opções que as pessoas fazem, né? Às vezes a gente adoece. A gente adoece porque quem sou eu? Por incompatibilidade. Quem sou eu? Grita dentro de mim. E como sou eu? Começa a dizer assim, você é isso aqui, né? Você é um ser humano que está sendo lapidado pelo Senhor, sua identidade é em Cristo e o seu caráter está sendo moldado a cada dia, então você não vai se corromper. E o não se corromper também muitas vezes adoece, não porque eu queira me corromper, mas justamente porque a gente vê tanta corrupção e muitas vezes, assim como Daniel, que o Senhor me dizia hoje, só pode orar e não pode fazer mais nada, só pode orar. Né? Porque diante de tudo aquilo que ele via na Babilônia, ele orava e Deus agia, porque o agir tem que ser do Senhor, né? Então a gente não pode se deixar corromper. Então isso tem a ver com aquela fala de muita gente que é assim, o homem é o produto do meio. E isso é válido até onde? Eu concordo com isso até um certo ponto, porque o meio que eu estou não diz quem eu sou. O meio em que eu estou não diz quem eu sou. Fala de novo, você diz assim, é quem eu sou, identidade é quem... Identidade é quem eu sou. Quem eu sou. E caráter para mim fala de como eu sou. Como eu sou. Como eu sou. Então, o meio em que eu estou não define. Tem um dos teóricos, né, Vygotsky, que ele fala muito dessa interação do sujeito com o meio. E que o meio, ele vai definir quem é um sujeito. Mas o meio, sim, tem as influências positivas e negativas, mas a escolha sempre vai ser minha. A escolha sempre vai ser minha. Então, a minha escolha é ser diferente. A minha escolha é seguir aquilo que diz o Evangelho. Então, isso vai confrontar com o meio em que eu vivo. Então, o meio não molda o meu caráter. Mas, infelizmente, muitas pessoas se deixam moldar pelo meio. Mas sou eu que preciso moldar o meio, porque a Bíblia diz que eu sou luz. E se eu sou luz, a luz que há em mim, que é Cristo, ela precisa dissipar as trevas. Então, não são as trevas que vão dizer quem eu sou, mas a luz que há em mim vai dizer para as trevas que a luz que brilha em mim pode dissipar toda a treva. Eu me lembro de uma fala do apóstolo Paulo que ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. Ele disse, não me envergonho. Jesus diz assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Tem uma questão que eu vejo que é a naturalidade, a espontaneidade do confessar a nova vida em Cristo. Aí eu te pergunto o seguinte, imagina alguém que na igreja parece ser uma pessoa extremamente fervorosa, envolvida, você diz assim, poxa, é o modelo de crente, né? Mas de repente no convívio social com outras pessoas fora de um meio evangélico, ou no trabalho, de repente também composto por pessoas que não têm as mesmas práticas, a pessoa mesmo que esconde um pouco isso, né? Uma certa oportunidade chamavam de crente agente secreto, né? Essa é uma questão de falta de entendimento do que é essa identidade. Aí quando você fala assim, identidade é o que eu sou e caráter é como eu sou. O problema é de caráter, porque eu não sei como ser o que eu sustento ser pela identidade, ou é porque eu nunca soube quem eu sou e eu nunca compreendi essa nova vida em Cristo, estabelecendo uma nova pessoa. Eu vou citar um exemplo de uma situação que eu vivi a semana passada. A gente teve a entrega de um equipamento na escola e a comunidade que eu estou hoje é uma comunidade que ela, graças a Deus, e eu vou dizer graças a Deus, ela tem muitas igrejas cristãs, igrejas pentecostais, eu vou dizer as igrejas do fogo, né, que o povo gosta de chamar. E aí, pela tarde, a gente continuou essa entrega e o movimento já estava mais tranquilo. E a gente foi recebendo pessoas, né? Então, as pessoas da comunidade, as mães dos alunos, muitas delas são pessoas que trazem a marca na sua identidade de uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Então, sem emitir nenhum tipo de juízo, mas se a gente está avaliando o caráter, a conversa se prolongou, porque era a entrega de um equipamento digital
E aí a conversa entrou pelas questões da política. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu não me vendo, eu não negocio os princípios do Evangelho. E essa senhora, mãe de aluno, ela estava dizendo que numa eleição passada foi prometido a ela algumas coisas e que não foi dado. Mas ela, como uma mulher de Deus, assim ela se intitulou, e uma mulher sábia, não ia perder a oportunidade. Então, ela foi lá e cobrou de quem prometeu a ela na eleição passada o tanquinho, a cesta básica e os R$ 100. E aí perguntaram para ela, e em troca disso... É o combo? Como é que é o negócio? Foi o combo, É foi o combo. tanquinho. O tanquinho de lavar, a cesta básica e R$ 100. E aí eu estava sentada e as pessoas começaram a me olhar. Não porque eu seja uma referência de cristão, mas porque eu busco fazer a diferença. Então eu não estava ali para dizer se ela era mais crente ou eu menos crente, ela é mais cristã ou eu menos cristã. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei que o meu caráter precisa condizer com isso. E aí ela disse, não, na eleição passada ele não deu, mas agora ele não deu. Aí ele deu. E eu disse lá para as irmãzinhas, vão lá pegar o de vocês, porque ele está comprando o voto. Quando eu sei quem eu estou em Cristo, primeiro, eu não vou vender meu voto, porque eu sei que ele pode mudar a situação de uma nação. E segundo, que eu não estou à venda. Mas eu preciso saber quem eu sou em Cristo e que meu caráter também não está à venda. Porque quando a gente fala do caráter de um cristão, a gente fala do caráter de Cristo. E se eu falo do caráter de Cristo e eu não me comporto como Cristo se comportaria, como Paulo diz, para ser imitador dele, porque ele é imitador de Cristo, então eu mancho a imagem do Evangelho. Então, nessa hora que as pessoas caíram na gargalhada, eu me levantei. E aí, um funcionário foi lá depois e disse assim, me desculpe, porque ele falou assim, é sua irmãzinha, é sua irmãzinha. Eu me levantei, não porque ela não fosse minha irmãzinha, porque Jesus morreu por mim e por ela, mas as coisas não se misturam. Então, se ela sabe quem ela é em Deus, o voto dela não está à venda, o tanquinho não vai comprar o caráter dela, a cesta básica não vai mudar uma situação dela, mas a venda mudou quem ela é. Mudou quem ela é em Cristo e mudou essa forma dela se relacionar com o próprio Cristo, né? E que caráter é esse, né? É um caráter libado, é o caráter de Cristo que está impregnado nela, porque tinha uma nuvem de testemunhas. E a nuvem de testemunhas olha muito quem nós somos, às vezes pela forma como nos vestimos, né? Se a gente veste roupa até os punhos e até o pé, e se a gente é do manto e não é, a questão não é essa. A questão é que se eu me visto dessa forma, porque eu trago a identidade, né? Então, eu trago a identidade. Quando a gente olha, a gente diz assim, ali é do manto, ali é do fogo. E aí, quando eu abro a boca, o meu caráter diz que eu não tá condizente, pelo menos com essa marca de identidade que eu trago. Tô vendo aqui a fala de Fernanda de novo, ela diz assim, exatamente isso que a pastora Cris falou. Para a psicanálise, a identidade é um longo processo, né, de identificação, né, Peraí, deixa eu aqui. Em que o sujeito, de forma parcial, vai realizando associações com o meio. Exatamente. Bom, tá dentro daquilo que você Isso, que eu tinha imaginei. abordado, né? Imaginou que fosse, né? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, sem perder a oportunidade de entrar também nesse detalhe, você falava sobre a postura de alguém diante desse quadro, desse cenário político. A gente está vivendo um tempo de polarização, Sim. tá? E as pessoas muitas vezes enxergam que esse momento é um momento para se levantar a imagem, o ícone de pessoas. E nós temos falado assim com mais critério e mais cuidado, que nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de algo que está por detrás das pessoas, não é? A gente fala de princípios. Os seus princípios. E aí entra onde eu quero te perguntar, que é o seguinte, é uma questão somente de princípios ou até onde que isso mexe com caráter e isso mexe com identidade? Na construção do viés ideológico. Então, se eu sou partidarista de uma visão de direita, é porque isso afeta ou mexe na minha identidade e caráter, ou se a opção à esquerda mexe identidade e caráter, onde é que existe assim, na medida em que a gente entende que verdade só existe uma, Sim. É colocar bem lenha na fogueira, né? E até deixa eu pedir às pessoas, à nossa audiência, que se posicione, sinalize em relação a isso. O que você acha sobre isso? É exatamente essa pergunta que eu estou trazendo para a pastora, professora, né, psicopedagoga, Cristiane, coordenadora, exatamente essa questão. A opção
de viés partidarista, ou de viés ideológico, na medida em que a gente sabe que verdade só existe uma, ok? Vamos entender que verdade é verdade. Quando a gente entra nesse assunto, a gente está falando de que existe uma verdade, já que estamos falando de dois polos, e se existir essa verdade é porque alguém está tendo seu caráter, sua identidade afetada, ferida, por estar de um lado, estar do outro. Como é que você enxerga esse negócio todo? Eu penso em mim. E quando eu penso em mim, eu penso numa questão de princípios. Eu penso numa questão de princípios. Então, se a gente fala na questão de partido ou partidarismo, o que vai pesar para mim, então eu vou falar enquanto cristiane, cidadã, que vota e que tenho a decisão e um poder de escolha. A primeira coisa que eu tenho que pesar nessa hora são princípios. E aí a minha identidade, o meu caráter só vai corroborar para isso. Porque se eu pensar em mim enquanto sujeito, aí eu vou pensar de forma egoísta. E se eu penso de forma egoísta naquilo que seria melhor para mim, enquanto indivíduo mesmo, único, talvez eu não fosse pelos viés dos princípios. Por quê? Porque só os princípios me respaldariam? Talvez. Mas as minhas escolhas, às vezes, também são pautadas naquilo que eu julgo que vai me beneficiar mais. E aí, se eu voto segundo aquilo que vai me trazer benefícios, aí eu, pensando em mim enquanto sujeito e não enquanto coletivo, aí eu estou negociando princípios. Aí eu estou negociando verdades que, segundo a Bíblia, também são inegociáveis. Então, o cristão, ele só tem uma verdade, que está na palavra. João 8,32, conhece a verdade nos liberta, abre os nossos olhos e nos mostra um caminho a seguir. Às vezes, esse caminho que a gente está seguindo, muitas vezes eu, enquanto sujeito, talvez não fosse seguir. E eu não estou falando de partido de direita ou de esquerda, mas quando a gente fala de candidatos, que não é a nossa proposta. Mas quando a gente pensa em candidatos aliados a partidos, é lógico que em alguns momentos talvez eu fosse votar de uma forma diferente. E talvez hoje nem direita nem esquerda. Mas quando eu penso em princípios que são inegociáveis, aí o meu caráter, a minha identidade tem que corroborar para isso. E aí isso tem que ver com a palavra de Deus. Então, se princípios são negociáveis, então eu preciso votar, eu preciso decidir por aquilo que a Bíblia diz que é o correto. E quando a Bíblia diz que aquilo que é o correto, nem sempre é o que vai me agradar mais, nem sempre é o que iria me favorecer mais, mas é aquilo que está em consonância com a palavra de Deus. Uhum. E aí eu preciso tomar essa decisão segundo a direção do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. E aí não existe estar com Cristo e ser de esquerda. Né? Porque o cristão, ele não anda pela esquerda, ele tem que andar pela direita, né? O caminho certo, não é o caminho tortuoso, mas é o caminho que leva à salvação. Então isso vai dizer muito do meu caráter. E aí tem uma questão, né, que o Senhor me traz agora, que quando eu não negocio um princípio, eu falo desse meu caráter, que é um caráter segundo o caráter de Cristo. E aí lembra daquela passagem quando o Senhor, ele diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então Pedro, naquele momento, talvez ele não entendesse por que pagar o imposto. Talvez o coração dele não estivesse inclinado para isso, né? Até pelas próprias convicções e pela história de vida, e por ver que os romanos, né, tiravam e abusavam e massacravam. Mas aí Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso fala de caráter, isso fala de identidade, isso fala de princípios, e Jesus ensina dando o exemplo. Então eu acho que é isso aí que a gente precisa seguir. Dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. E quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente não pode pensar e nem cogitar em votar num candidato ou num partido que prega, que discorre sobre temas e propostas que podem ser fundamentadas, sancionadas, legisladas, que vão tirar o direito à vida, o direito de ir e vir, que vão trazer mais perseguição do que a gente já tem sofrido. Então, eu preciso que o meu caráter, a minha identidade fale que os princípios são inegociáveis. E eu digo que os princípios são negociáveis quando eu voto de maneira certa. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim. Eu costumo dizer para as pessoas, algumas pessoas, quando elas têm alguma dúvida ou pendem para algum tipo de argumento para defender qualquer um dos dois candidatos, eu sempre prefiro, para não entrar no embate, não entrar na discussão, na divergência, é mais fácil dizer assim, se você acredita na Bíblia, se você confia na Bíblia, checa na Bíblia quem se parece mais com ela.
quem se parece mais com as diretrizes da palavra. Uma certa oportunidade, Jesus disse isso para os seus apóstolos, disse assim, aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. Se você entender quem tem guardado no contexto de cumpri-la, de fazê-la válida, né, de constituí-la como algo precioso, algo de valor, então identifica quem é que guarda esses princípios, quem que guarda esses valores, quem realmente representa. Ah, não, mas aí o candidato A, ele tem um monte de erro. E quem não tem um monte de erro? Aquele que não pecou, atira a primeira pedra. E a gente não está dando um salvo-conduto para quem faz alguma coisa de errado. A gente só precisa entender o seguinte, eu falo muito a respeito de intenção. Intenção, pelo menos, gera assertividade. Sim. Porque na intenção você busca evitar ou minimizar o erro. Fazer o que é correto. Fazer o que é correto, mas não te isenta do erro. Isso. Então, tentar acertar, para mim, vale mais do que se empenhar em errar. Né? Então, tentar acertar e se equivocar, para mim, vale mais do que alguém que se empenha em errar. E a Bíblia fala disso, que é tolo aquele que busca o mal e busca praticar o que é ruim, o que é iníquo. Então, para mim, isso é muito claro. Se você precisa ter uma leitura clara de quem melhor pode te representar, bom, se o Evangelho te representa, então procure alguém que tenha uma compatibilidade com o Evangelho. E aí eu quero te perguntar uma coisa, falar sobre esse assunto. Nós sabemos que tem pessoas que nascem no Evangelho, né? Nascem no Evangelho. Outras pessoas não nasceram no Evangelho, mas a partir do momento que conheceram Jesus, elas se apaixonaram por Jesus, né? A vida dessas pessoas, essas vidas mudaram completamente. Ao passo que, de repente, alguém que nasceu, chamado berço evangélico, de repente você conhece alguém, conheço algumas pessoas que no meio do caminho aí se perderam. Onde foi o problema da construção da identidade nisso? Porque aí a gente precisaria falar do quem eu sou. Bom, se eu não sei quem eu sou, eu não vou entender mais nada na vida. O que eu tenho que fazer, para que eu estou nessa terra, o que eu preciso realizar, não sei de mais nada. Então, é alguém que se perdeu na sua identidade ou alguém que nunca deveria... Foi só um mero acaso, né? Um acidente de percurso, alguém nasceu em berço evangélico, mas pelo fato de ter se perdido, é porque ela nunca conheceu realmente, ela só nasceu no Evangelho, mas ela nunca conheceu quem era Jesus. Essa é a questão? Eu creio que seja por aí. E conheço pessoas assim, conheço pessoas que nasceram em lares cristãos, tiveram toda uma fundamentação, mas elas nunca deixaram essa palavra entrar e germinar. A Bíblia diz que ensina o caminho, né, que a criança deve andar. E mesmo quando ela crescer, ela não vai se desviar. Mas eu acredito que tem pessoas que já estão desviadas dentro. Porque se a palavra não entra, né, é como a semente. Foi uma semente que foi lançada, mas ela ainda não floresceu e não germinou. Logo, essa pessoa não sabe quem ela é em Cristo. E aí, futuramente, ela vai acabar se desviando. Se desviando pelas propostas do mundo. Eu tenho um amigo que ele nasceu num lar cristão, ele cresceu dentro desse lar, uma família que, aos nossos olhos, parecia politicamente correta, uma família que pregava o evangelho, e ele, depois de um tempo, ele se dizia se redescoberto, né? Se redescoberto enquanto opção sexual, se redescoberto enquanto ser humano, se redescoberto. Então, para mim, é um exemplo de alguém que a palavra nunca, de fato, nunca verdadeira germinou dentro do seu coração. Nunca conheceu a Cristo de fato, nunca soube quem ele era em Cristo. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, ainda que venha esse tipo de bandeja, né, que tá aí para todo mundo, a gente rejeita. Eu conheço uma outra pessoa que a gente trazendo essa questão entre a questão do voto, e a semana passada a gente conversava. Essa pessoa nasceu num lar evangélico e hoje ela está completamente afastada. Então foi alguém que recebeu a palavra, mas essa palavra também nunca germinou. Porque eu creio que aquele que tem um encontro com Cristo, né, como o Senhor disse, tem algumas pessoas tiveram o privilégio de nascer num berço evangélico. Tiveram o privilégio e muitas vezes não aproveitaram. Outras, assim como eu, não nasci num berço evangélico, nasci num lar cristão porque acreditava em Cristo, professava um outro tipo de fé, mas eu tinha valores que me pautavam. Esses valores dizem muito de quem eu sou hoje, né? Da construção do meu caráter, da minha identidade. E aí essa pessoa, ela falava assim, voto em fulano por quê?
se as pessoas estão, ela falava, se as pessoas já estão abortando, se as pessoas já estão usando droga, por que não assinar? É o que o senhor fala, a intenção de fazer o que é correto, muitas vezes a gente na intenção, no sentido, no desejo de fazer o que é correto, acaba fazendo o que é errado. Mas eu houve uma intenção. Mas quando eu já digo o que eu quero fazer, na verdade eu já não vou por aí. E aí eu falei para ela, interessante, eu falei, então a gente também podia sancionar o estupro. Eu disse, você só tem uma filha de 9 anos. A gente também poderia sancionar o roubo, né? E assim, você já teve alguns furtos de celulares, então seria legal a gente sancionar, já que os roubos acontecem. A gente poderia também sancionar homicídio, já que tá todo mundo matando, aí vamos também dizer que é correto. E ela foi, assim, à medida que eu fui falando, ela foi encostando na cadeira e o olho dela foi ficando. Eu disse a ela, não se negocia princípio. Eu disse a ela, você nasceu no lar cristão e com certeza no lar que você nasceu, nunca pregaram sobre o aborto, nunca pregaram sobre o uso de drogas, ainda que as pessoas continuassem fazendo e ainda que as pessoas continuem fazendo. Mas você ouviu falar do direito à vida, por isso que eu e você estamos aqui. Você ouviu falar que drogas mata e tem muita gente morrendo por aí. E você ouve falar que a gente não deve furtar, entre tantas outras coisas. Então a gente não pode dizer que a gente segue a Cristo, que a gente serve ao Senhor, que a gente tem um caráter, segundo o caráter de Cristo, quando a gente compactua com tudo isso. Se você precisar falar para alguém, imagina que você precise falar para alguém, perguntar, dizer para essa pessoa, na verdade, né? Dizer para ela por que vale a pena ela abrir o coração para uma nova vida em Cristo. Se pudesse usar de todo o seu argumento, da sua capacidade de persuasão, mas sobretudo de explanação, né? de abrangência no assunto, e dizer para alguém que seria importante para ela ter uma vida pautada no Evangelho. Como que você defenderia isso do ponto de vista da construção de uma identidade consistente, né, de um caráter ilibado? Como você poderia associar exatamente essa decisão de uma nova vida em Cristo para alguém, para que ela passasse a viver realmente uma vida certa de que se conhece, que identidade é essa e que caráter é esse que está sendo trilhado? Eu gosto de falar de mim. De falar de mim não como se eu fosse o exemplo, nem o referencial, mas para falar de mim, para falar daquilo que Cristo fez na minha vida. Então eu falo de onde eu vim, como eu andava, como eu me vestia, como eu falava, quem era eu, quem era essa Cristiane, essa identidade, como era essa identidade, que hoje eu poderia dizer assim, uma identidade imoral, segundo os princípios da palavra. Quem sou eu hoje diante de Cristo? Então, esse caráter que foi sendo mudado depois dos meus 7 anos, depois que eu conheci a Cristo. Então, eu gosto de dar o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E aí eu deixo as pessoas tirarem as suas conclusões. Então, recentemente, eu tive um casal de amigos que eles estavam para se separar. Os dois não professam nenhum tipo de fé. E a única coisa que eu tinha para dizer para eles era o que Deus fez na minha vida. Então, de onde o Senhor me tirou, o que Ele pôde fazer na minha vida. E eu dizia assim para esse amigo meu, independente de você crer ou não, foi isso que Jesus fez por mim. Então, se você abrir o coração, independente de você crer nele ou não, porque eu creio o suficiente por mim e por você, Ele pode restaurar o seu casamento. E depois de um rebuliço, né, de quase 2 meses, ele me mandou uma mensagem, ele dizendo assim, independente de fé ou não, tudo aquilo que você me disse entrou no meu coração. E o casamento deles hoje está restaurado para a glória de Deus, ainda que a glória não seja dada ao Senhor, que eles não tenham esse conhecimento e essa noção, mas eu sei que foi Deus que fez. Deus restaurou uma família que estava dilacerada. E não restaurou através do meu exemplo, mas através daquilo que eles permitiram o Senhor fazer na vida deles, ainda que eles não conhecessem. Ainda que eles não conhecessem a Cristo, eles viram que é possível, né? Porque eu dizia assim para ela, você olha para cá, o pastor Cal, e você acha que é sempre assim? Não, nem sempre foi assim. Você olha para mim e acha que é um exemplo? Não, nem sempre. Né? Esse casamento que vocês olham hoje, que ela diz assim, mas o casamento de vocês é uma bênção porque eu deixei Jesus transformar. Porque nem sempre foi uma bênção. Olha, então, eu vou dizer... esse é o meu argumento. Tá, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que ninguém perguntou, pelo menos até então ninguém perguntou ainda, mas eu vou fazer essa parte curiosa das pessoas. Aí, em linhas gerais, quem é essa? Eu fiquei até assustado. Você disse assim, eu não sou aquela Cristiane, eu não sou aquela Cristiane. Aí eu fiquei assustado, entendeu? Ficou. Em linhas gerais, como era essa Cristiane?
Você vai entender, porque eu tô querendo falar exatamente de identidade, de Pronto. caráter, e como você é o exemplo, e nada melhor do que nós sermos o exemplo, né? Nós sermos o case de sucesso, então acho que é interessante. Fala aí quem era essa Cristiane, como é que era essa Eu vou história. falar de quando a gente fala de identidade, dessas Em linhas características gerais. físicas, em linhas gerais. Pronto. Não, pode ser tudo, não precisa ser só linhas. Mas eu falo assim, quando a gente pensa em linhas gerais, falando primeiro de identidade. Alguém que usava uma saia que era um palmo. Não. Alguém que dava uma risada escandalosa para chamar a atenção de todo mundo que estivesse ao redor. Alguém que usava um batom vermelho para quem viesse lá na ponta me enxergar. Alguém que queria ser o centro das atenções. E ainda tinha muito de soberba, muito de arrogância, de nariz empinado. Então, o Senhor foi lapidando o vaso, porque eu permiti que ele lapidasse. Então, quem conheceu essa Cristiane, conhece essa Cristiane hoje, então o Senhor ele foi moldando, porque quando eu olho para trás e eu me vejo hoje, então é por isso que eu falo do trabalho que Jesus fez na minha vida, ele continua fazendo, porque ainda tem muito para ser tirado, né? Ainda tem muito para ser lapidado, mas em linhas gerais, era essa pessoa assim, e uma pessoa que queria ser dona da razão, né? Muitos até acham que eu ainda sou, mas eu sei o que Deus tem feito, que muitas vezes a gente precisa recuar, né? Porque eu aprendi que minha razão tá lá na cruz, Jesus foi caladinho para lá, então... Deixa eu perguntar uma coisa. Em linhas gerais, eu acho que é por aí. Muita gente ainda acha que você é dona da razão. Ainda acha. O pastor Calden. Ele com certeza. Não, mas hoje eu sei ceder, que pra mim era tipo assim, a última palavra tinha que ser minha. Então isso foi uma das coisas também que o Senhor mudou, né? Tem situações que eu vivo justamente por essa questão de ter uma conduta diferente das outras pessoas e de não querer aceitar o que tá errado, que hoje não é aceitar o que tá errado, mas é que tem momentos que você precisa recuar e dizer assim, Senhor, eu posso até aqui, daqui pra lá, só quem pode é o Não, mas já Senhor. acharam artifício para tudo, inclusive para que a última palavra seja do homem, sem tirar a última palavra da mulher, né? O tal do sim senhora, pode ser. Não, mas na minha casa não funciona mais isso não. Não é, mas já funciona. foi. Já foi. Já foi. Já foi De uma forma, né, que pra quem tá assistindo, era a última palavra e era num tom, porque assim, já dá pra perceber que eu tenho um tom de voz alto, e era a última palavra num tom que muitas vezes eu calava, não era só pelo que eu dizia, mas é pela forma como eu dizia. Você já estava casada? Ou ainda não? Já estava casada. Já estava casada. Isso, então, em algum momento foi um problema. Muitas vezes. Muitas vezes falava dessa identidade, desse caráter que foi formado pelas situações que eu trazia da minha vida em família com os meus pais, né? E essa necessidade de se autoafirmar e as coisas que a gente vai ouvindo, que vai entrando, né? Porque a Bíblia fala, né, de um pouquinho de fermento que leva da massa, as más conversações, né? A história do feminismo que não vem de hoje, já vem de muito tempo, né? E essas coisas vão entrando. As músicas que eu gostava de ouvir, né? Todas essas coisas iam formando esse caráter. Ia falando de quem era essa Cristiane, que graças a Deus não existe mais. Em que momento isso aconteceu? Quando é que você percebeu que realmente era a hora de você se posicionar e dizer assim, não quero mais essa Cristiane, agora eu quero viver uma vida diferente? Depois, não foi só depois que eu entreguei minha vida a Jesus, porque às vezes é muito difícil para alguém entregar a vida a Cristo. Para mim foi até fácil, né? Se assim por dizer. Mas permanecer essa caminhada com o Evangelho. E aí, isso aconteceu depois que o meu casamento estava praticamente destruído, né? Então, quando a gente convidou Jesus para consertar do telhado, a base da base ao telhado, então o Senhor, uma das coisas que ele começou a me mostrar é que aquela Cristiane autoritária, de voz altiva e que queria ter a última palavra em casa, ela precisava morrer. Porque o lugar do sacerdote, ele precisava tá bem definido e bem claro. E isso também passou por um processo de identidade e de formação de caráter no pastor Cal também, porque ele precisou se reafirmar e assumir esse lugar de sacerdote. E eu precisei muitas vezes perceber e deixar as coisas acontecer porque eu tomava o lugar, eu ia na frente, né? Eu trabalho num local em que eu tenho autoridade e autonomia, então isso também estava muito dentro da minha casa. Então, eu tenho autoridade e autonomia no meu trabalho até aqui. Dentro da minha casa, eu tenho autoridade e autonomia que está debaixo da autoridade do meu marido. Então, isso também foi aprendendo. Porque assim, por exemplo, se eu visse o teto rachando, eu ia lá, chamava o pedreiro, mandava consertar e quando ele chegasse, estava consertado. Tá resolvido. Teve um problema na fechadura, chama alguém que conserte. Eu resolvia tudo.
E depois eu comecei a me queixar. É ruim isso? Onde que você enxerga? Eu enxergo que é ruim quando eu passava por cima dele. Porque a Bíblia fala dessa mulher que é coluna, que ela tem que ser a cuidadora do lar, né? O homem é o cabeça, mas ela vai administrando. Não tem problema a gente fazer se a gente apresenta essa solicitação ao sacerdote, se isso passa por ele, né? E aí eu me lembro da história de Abigail com Nabal. Então, assim, ela resolveu, mas depois ela apresentou a ele. E por isso o Senhor acabou honrando ela e exterminando Nabal. Mas se ela só tivesse feito, depois ela tivesse mostrado a Nabal, você morreu, porque eu, com certeza quem teria sido fulminado era ela, né? Então eu acho que eu era meio assim, essa pessoa, né? Que o Senhor continua lapidando, porque primeiro quando a gente exerce um cargo de autoridade, no local que eu exerço, e que eu preciso todos os dias reafirmar essa autoridade diante da comunidade que eu convivo hoje. Então, quando eu chego em casa, eu preciso entender que ali eu não preciso reafirmar a autoridade, que tem alguém que está sobre mim. E a melhor coisa de tudo isso é quando eu aprendi com o Senhor, porque isso eu posso dizer. O que é submissão? É estar debaixo da autoridade de alguém que vai cuidar de você. É estar debaixo da autoridade de alguém que vai zelar por você. Então, as pessoas olham submissão como se fosse o fim de tudo, mas submissão é o início de tudo. Eu tenho alguém que vai pagar as contas por mim, cuidar de mim, resolver o problema da fechadura, resolver o problema do telhado, e que eu vou junto com essa pessoa resolver tudo isso. Mas eu não preciso mais tomar a frente, porque Jesus está na condução desse barco. Então, é Ele que tem a direção do leme. E eu estou ali, eu posso só aproveitar e contemplar a paisagem. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo ele diz assim, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. E vem outro e edifica sobre esse fundamento. Como que a gente pode enxergar a participação do evangelho, né? E eu quero trazer isso exatamente para fazer um paralelo com a leitura de algumas pessoas que entendem que religião, entre aspas, e política não se misturam. Até parece que a gente está falando de duas coisas que não se entrelaçam. E se entrelaçam porque... Desde sempre. Política interfere na religião, porque interfere na vida de pessoas. E a vida de pessoas interfere diretamente, né, na vida de uma sociedade inteira e na construção, né, de um escalonamento de poder que se estabelece, né, entre pessoas. E é exatamente quando eu vejo assim, o apóstolo Paulo, quando ele fala, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. E eu acho interessante, porque ele diz que ele põe o fundamento, ele não cria o fundamento, ele só põe o fundamento. Como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. O fundamento já existe e eu só fiz colocar lá. Mas quando ele diz assim, e outro vem e edifica sobre ele, aí você vê que tem uma coisa nova, ele está erigindo alguma coisa, ele está construindo alguma coisa. Fundamento está posto, fundamento não está construído pelo homem. Sim. Até porque o apóstolo Paulo disse que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Então Paulo sabiamente diz, eu coloco o fundamento, eu não vou construir o fundamento, porque ele já existe, mas eu vou poder construir em cima do fundamento. E aí eu vejo exatamente a oportunidade em que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, todos nesse planeta têm a oportunidade de conhecer o fundamento e poderem ter essa autoria da construção, de construir sobre o fundamento. O fundamento não é igual para todo mundo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é isso. O fundamento é igual para todo mundo, mas nós construímos em cima dele. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz assim, e veja como cada um vai edificar sobre ele. Então, cada um veja como vai edificar. Estamos, então, dentro de um contexto onde o fundamento é igual para todo mundo, mas nem todo mundo quer construir de acordo com o mesmo princípio construtivo do fundamento. Você vê dessa forma? É engraçado que o senhor falou isso. E o que o Espírito Santo me traz é a história dos 3 porquinhos. Porque se a gente pensa que o fundamento é Cristo, e uma casa foi construída com palha, e uma outra com madeira, e uma outra com tijolos. Que é o que Paulo fala, né? Um constrói com palha, com feno. E quando o Espírito Santo me trouxe essa história aqui, assim, me lembra também daquela passagem do homem que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Mas tem alguém que vai construir sobre a areia. O fundamento é a rocha, né? Que é Jesus. Mas tem gente que prefere, apesar de ter essa oportunidade, construir sobre areia. E aí constrói casa de palha
que o vento vem e derruba, constrói casa de madeira que não é tão sólida, claro, ela é mais forte do que uma casa de palha, mas aí alguém vem e constrói sobre o fundamento que é Jesus Cristo uma casa de tijolos, que ela, na nossa teoria e pensando numa questão de construção, ela seria inabalável. Então, quando a gente pensa numa sociedade que tem a oportunidade de erguer, de levantar a sua casa sobre Jesus e que não constrói, vai ser igual a história dos porquinhos. O lobo vem, né? E se não tiver a casa de tijolo para correr, o lobo vem e vai devorar, né? Porque a casa de palha ela é muito vulnerável, a casa de madeira ela é muito vulnerável e o lobo tá aí. A oportunidade tá para todo mundo, mas o lobo tá aí, à espreita, rondando, né? Mas eu que faço a escolha de erguer a minha casa sobre esse fundamento que é Cristo e erguer uma casa verdadeiramente sólida, que ele seja rocha, que não tá sobre a areia, que não venham as tempestades e os maremotos, porque essas coisas acontecem todo o tempo, né? Maremotos, tempestades. Então, isso fala muito dessa sociedade que faz escolhas que muitas vezes acabam sendo devoradas pelo lobo. Então, assim, para a gente encerrar, né? A gente já está chegando ao final. Quando a gente pega esse texto bíblico, né? Do fundamento está posto e alguém edifica sobre esse fundamento e cada um escolhe da sua forma. Quem escolhe construir da forma errada teve um problema de identidade, um problema de caráter. Estou sempre falando isso, né? Estou sempre batendo nessa questão. É uma questão de identidade, uma questão de caráter. Onde eu quero chegar? Estou imaginando o seguinte. Imagina, você vai construir. Você parte da fundação. A fundação, ela, claro, você tem outros elementos construtivos numa edificação, mas você parte de uma linha lógica construtiva. Toda construção tem uma linha lógica. Então, aquilo que você quer fazer lá no seu prédio, lá no último andar, ainda que ele só aconteça lá na frente, mas você vai levantar um prédio 20 andares, o 20º andar é lá na fase final da obra. Mas ele já nasceu quando você está fazendo a fundação. Então, não tem como dissociar, né, o 20º andar da fundação. Daí eu quero imaginar o seguinte, talvez daí Paulo tenha dito assim, você é o edifício, né? É o edifício de Deus, vós sois o edifício de Deus. Então, se nós somos o edifício, e que eu sempre falo na igreja, que tem dois tipos de edifício, né? Tem um edifício e tem os dois tipos. Que tem crente que é difícil. É complicado, né? E tem crente que realmente é um edifício construído com os valores estabelecidos em Deus mesmo. Então, como a gente tem dentro de uma linha lógica que a fundação ela vai responder lá na frente pelo 20º andar, a gente vê uma questão de compatibilidade, né? No final da construção com o início da construção. A gente está falando de identidade, de caráter. Quem constrói de forma errada sobre o fundamento, que perdeu a referência, e perdendo a referência, perdeu a identidade, ou perdeu o caráter? Quem constrói de forma errada, ela perdeu a referência da sua identidade, né? Ao longo da trajetória, levantou o térreo, o primeiro andar, e de repente lá pelo segundo andar, terceiro, ela se perde. Ela já não sabe quem ela é, né? E isso só mostra uma falha de caráter nessa construção desse edifício que passa a ser edifício, né? Então, eu preciso chegar no 20º andar como eu comecei no térreo, na minha base, na fundação, né? Levantando os pilares. E os pilares do evangelho são inegociáveis, né? Então, quando a gente pensa da fundação em Cristo, de uma vida pautada em Cristo, e a gente pensa nessa construção como um prédio de 20 andares ou 30 andares, é claro que em algum momento, né, aparecem as rachaduras, aparece um trincamento. O prédio que eu moro, apareceu um trincamento. E aí o que eles fizeram? Chamaram os engenheiros para fazer a reforma. Porque se não fizesse a reforma, um prédio de 4 andares viria abaixo. E aí o Espírito Santo ele entra fazendo essa reforma, essa lapidação, essa reestruturação. Mas ele só faz isso se eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu posso até ter uma rachadura, uma queda, um desvio, aquela intenção que o Senhor falou no início. Eu tinha uma intenção nessa construção, mas aí chegou lá para o 5º, 10º andar, houve alguma ruptura, alguma falha. Mas aí o Espírito Santo entra em ação. Quando eu sei quem eu sou em Deus, então ele vem e repara essa ruptura, essa falha de caráter, esse desvio de caráter. Aí o Espírito Santo entra em ação quando eu permito que ele haja na minha vida, quando eu sei quem eu sou em Cristo. Se eu não souber quem eu sou em Cristo,
Essa falha que começou no 10º, ela vai perdurar até o 20º. E, consequentemente, esse peso que chega lá para a cobertura vai começar a trazer peso para os outros andares. E aí o prédio pode vir ao chão. O fundamento jamais será abalado, porque o fundamento é Cristo. Mas o prédio, sim, o prédio pode ruir. Isso fala da minha vida com Cristo, né? A minha vida está pautada no Senhor. E o Senhor é inabalável, Ele é perfeito. Mas eu não sou perfeita, mas busco ser perfeita em Cristo. Então, a cada dia, eu vou permitindo que Ele molde o meu caráter para que a minha identidade como uma mulher de Deus, ela seja reafirmada nessa sociedade que eu estou. Excelente, pastora Cris. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela ajuda, obrigado por estarmos aqui. Obrigado a todos que estão conosco, não é? E aí eu vou fazer menção de alguns nomes, me perdoem se alguém faltar aqui, tá nessa chamadinha aqui, mas vamos lá, Luiz Araújo, Adenilza, Eliana Marinho, vamos aqui, Silvia, Fernanda, Maiara, quem mais aqui, Iracema Xavier, Adélia, Pastor Odemir. Pastor Odemir, tá aqui também? Tá, Pastor Odemir, Daniel Carvalho, Pastor Odemir. Enfim, todo mundo que está com a gente, esteve com a gente, Luci também. Lucimeire, William. Lucimeire está aqui, William. É bom, tá melhor que o meu aqui, viu? Então é isso aí. Gente, obrigado pela participação, obrigado por estarmos juntos aqui. A ideia é essa, que a gente possa bater um papo de maneira bem leve, bem tranquila, bem informal. Na medida do tempo a gente vai entendendo como colocar as nossas ideias, nossos pensamentos, e esse é o propósito mesmo, a gente bater um papo de forma bem espontânea, colocando os nossos pensamentos, entendendo o contraditório também, entendendo o viés do plano, projeto de Deus, enfim, o nosso coração aberto nos permite que nós tenhamos grandes aprendizados. Então, por isso fica a nossa gratidão, nosso muito obrigado pela participação de cada um, né? No nosso CPAVcast, né? Hoje falando de identidade de caráter, mais uma vez com a pastora Cris, a quem eu agradeço novamente, e nos preparamos para o nosso próximo encontro, então. Combinado? Então você já sabe, quando você tomar conhecimento de quando nós estaremos novamente, aqui daqui a 15 dias, né? Uma quinzena, você já sabe que tudo que é dúvida, tudo que gera alguma polêmica, tudo que gera a oportunidade de um debate, de uma conversa bem franca, bem aberta, e bem direcionada segundo a palavra de Deus, você já sabe que está na mesa. Então, muito obrigado. Tenha uma excelente noite a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.